Quando pude deixar a minha vida de apartamento e fui morar numa casa com quintal, na visita de um amigo da zona rural ganhei uma muda de macieira. Ficou por ali algum tempo esperando atenção. Quando enfim a levei para a terra, havia um galho brotando bem embaixo. Percebi que com ele a árvore ficaria torta. Fiquei de perguntar ao amigo como poderia eliminá-lo sem prejuízo à planta, mas só pensava em fazê-lo quando havia. O tempo foi passando sem atenção adequada. Quando ela enfim mostrou sua primeira florada, aquele era o galho mais bonito e carregado, mas com certeza não suportaria o peso dos frutos. E precisei escorá-lo durante toda a safra. Vamos conversar um pouco? Olá, minha gente. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Dácio Vilar, o CEF, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, para conversarmos um pouquinho mais sobre esse tempo da nossa vida. E nesta série que nós estamos fazendo, são 8 episódios voltados aí para a discussão sobre a transição para a longevidade. No nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre como chegou até a gente, como nós percebemos, como a sociedade nos percebeu, ou seja, o envelhecimento, como ele foi aceito pelo próprio envelhecido e pela sociedade, que vê agora chegar uma porção de pessoas que eles vêm chamando de a turma prateada, né? Porque a gente fica todo branco, cabelo, quando o cabelo não cai, ele fica branco, né? A barba branca, os cabelos das senhoras brancos, quando elas deixam o natural, fica muito bonito. Então, houve aí um impacto de uma nova geração de pessoas, grupo etário de pessoas ocupando os espaços da sociedade. Geralmente nós chegamos nesse tempo bem mais capazes física e mentalmente, né, com uma capacidade cognitiva bastante promissora aí para continuar vivendo. E isso impactou no final do século passado, né, no último quarto do século, de 75 a 2000, foi o período do encontro, né, da sociedade com a geração prateada. E isso nos deu a possibilidade de conversarmos no nosso primeiro encontro sobre o que foi a chegada do do envelhecimento das pessoas. Mas na entrada desse século já éramos bastante, estávamos aí numa proporção muito boa na sociedade, e durante todo esse primeiro quarto do século XXI, que nós terminamos agora daqui 2 anos, em 2025, esse grupo de pessoas, essa faixa etária, veio ocupando uma série de espaços na nossa sociedade e começou a ter um significado que mudou uma série de comportamentos. Para começar, esse grupo que vai envelhecendo, ele vai, como ele quer opinar, como ele quer participar, ele vai votar até os seus últimos anos de vida. E os jovens que, nesse mesmo momento, nesse primeiro quarto de século, mostrou uma redução bastante significativa na natalidade. Embora tenhamos, no final do século passado, ganhado uma boa corrida, uma boa disputa aí com a mortalidade infantil, ela foi eliminada de uma forma, ou foi reduzida de uma forma bastante significativa. Então, neste primeiro tempo desse século, foi o encontro da redução da natalidade com o aumento da idade. Isso fez com que a balança etária pesasse bastante
para o lado dos envelhecidos, porque, como nós vimos falando, eles votam até os últimos anos de vida. E os jovens vão votar a partir dos 16, né? Então, esse peso fez com que a sociedade se tornasse um pouquinho mais conservadora, tentando manter um ambiente em que as pessoas envelhecidas se sentem mais confortáveis. E houve nesse período aí todo um problema com a entrada muito rápida e bastante significativa das tecnologias de comunicação e tecnologias de trabalho, né? As pessoas envelhecidas foram perdendo o seu contato com as novidades. Bom, isso foi, nessa primeira parte do século, a transição para o envelhecimento. Começou no século passado e entrou nesse. Agora nós estamos começando a enfrentar a transição para a longevidade. E ficamos nesse segundo capítulo da nossa conversar sobre ela, né? Falar sobre ela. Então, o que vem acontecendo é que nós conquistamos recursos que hoje já são praticamente imutáveis na nossa sociedade, ou seja, não dá como tirar tudo isso. Nós conquistamos recursos de saúde. Os recursos de saúde vieram da evolução do conhecimento médico, da evolução do conhecimento de todas as outras áreas de tratamento, todas as outras formações de tratamento e cuidado, veio da evolução dos fármacos e veio também da engenharia de diagnósticos, que produziu equipamentos que hoje adiantam com muita precisão uma grande parte dos problemas que a gente viria a enfrentar ou vem a enfrentar nos últimos anos de vida, quando o peso do desgaste da estrutura física e mental começam a trazer os seus problemas. Esses diagnósticos, passando a ser bem mais precisos e muito mais profundos, adiantam a informação e adiantam tratamentos. A informação vem para a própria pessoa envelhecida, que ela passe a tomar os seus cuidados. E para aqueles que não podem tomar conta de si, para os seus cuidadores, para as pessoas que controlam ou ajudam aquela pessoa envelhecida na sua vida. E para os médicos foi ótimo, porque ele começa a preparar com muita antecedência o cuidado com a chegada dessas doenças que a gente chama doenças do envelhecimento, né? Hoje, praticamente, com esses recursos, a gente começa a prevenir nas crianças que elas venham a ter com muita intensidade algumas doenças que antigamente elas não podiam saber. Hoje já se percebe, tanto com os diagnósticos como com o conhecimento, que uma criança ela tem intolerância a determinado tipo de produto, ela está mais voltada, a sua estrutura física está mais voltada para certos tipos de atividade. Tudo isso que no passado era feito como dava, né? O que tinha para se oferecer a gente usava. Hoje não, hoje nós podemos selecionar todas essas escolhas. Bom, o que é que isso veio trazer? Uma formação da estrutura da sociedade para receber essas pessoas envelhecidas e uma estrutura das próprias pessoas envelhecidas, um conhecimento para que elas preparem uma vida menos sofrida para esse período que a gente está chamando agora de longevidade. Nós não sabemos até onde vai essa estrutura e o que ela pode fazer até o seu desgaste final. Sempre há um acidente de percurso, um problema qualquer, tanto surpresas, acidentes, mas o mais comum mesmo são as doenças atacarem de uma forma mais rápida, doenças coronarianas, respiratórias, cânceres, etc., né? Embora possam ser prevenidos, embora possam ser previstos com certa antecedência, mas ainda serão os grandes motivos de mortalidade na longevidade. Mas eles são muito mais controláveis hoje. Então, o que é que a ciência vem nos mostrar?
que nós saímos da transição para começarmos a envelhecer, né? Mostrarmos que é possível envelhecer, para uma transição que pode ser oferecida agora a todas as pessoas para a longevidade. Uma pessoa que nasce hoje já tem para si, se tomar todos os cuidados, se fizer um planejamento adequado, ela já tem para si a visão de que ela será uma longeva. Então eu não estou conversando mais sobre as pessoas que envelheceram, né? Estou conversando com elas para que elas, a partir daqui, envelheçam melhor, ou tome mais cuidado com o seu envelhecimento, tenham práticas melhores, físicas, mentais, fazer os seus exames, ter as suas companhias, ter uma vida produtiva para que a sua mente e o seu físico siga. As pessoas envelhecidas, mas as pessoas que estão nascendo agora, que estão ocupando o mundo nesse momento, já têm o seu horizonte apontado para a longevidade. E se elas começarem desde criança, ou muito mais cedo, desde a juventude, ou algumas fases da vida adulta, a tomarem os cuidados, quase certeza que elas terão uma vida longeva. E é quase certeza de que elas sofrerão menos com os males do envelhecimento. Eu, por exemplo, que fumei até os 42 anos, tenho um problema aos 80 quase que eu estou chegando, é muito pior de resultado se eu tiver uma gripe forte, uma pneumonia, ou mesmo com a pandemia. Foi o meu momento mais frágil, a resistência pulmonar. Então, as pessoas que não vão fumar, por serem avisados com antecedência, aliás, faça-se aqui um parêntese, o Brasil foi o país que teve mais sucesso no combate ao tabagismo e agora abandonou um pouco, mas mesmo assim, nós hoje não temos tanto conforto para fumar, porque as pessoas não aceitam mais a fumaça na sua proximidade. A gente já compra um maço de cigarro cheio de fotografias que desestimula. Então, se nós continuarmos com essas práticas, nós vamos chegar ao mais longo da nossa vida. Eu não sei até onde essa estrutura que está aqui, com todos os males que sofreu, mas com todos os cuidados que está tomando daqui para frente, até onde ela pode chegar, né? Mas que eu estou chegando muito além dos meus antepassados, com certeza. Eu estou já passando da maioria deles, da imensa maioria deles, né? E é bem possível que os meus filhos passem aos antepassados e a mim também, né? Os meus netos também passem. Então, nós caminhamos em direção à longevidade. Longevidade é o quê? É uma vida longa. Quando nós cantamos parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, nós sempre torcemos para ter isso. Então, nós seguimos em direção a essa longevidade tão buscada, tão pensada pelos seres humanos. Só que, para que a gente ultrapasse do momento em que está até a chegada ao nosso ponto final já no território da longevidade, é preciso que a gente venha ter uma série de cuidados. E esses cuidados, nós vamos conversar sobre eles. São 6 episódios nos próximos capítulos. Nós vamos falar do planejamento financeiro para a longevidade, do planejamento de saúde para a longevidade, na autodeterminação, na conservação e cultura de autocuidado, né? Nós vamos conversar sobre o envolvimento nosso com a cultura onde a gente vive, né? Os nossos envelhecidos antigos não suportavam as novas músicas, não suportavam os termos que a juventude usava, e nós temos que nos habituar a eles, principalmente porque dentro desses termos está uma tecnologia que nós temos que absorver o máximo possível
Estamos aqui no CEF estudando formas de levar oficinas, levar encontros, levar palestras, levar especialistas que rompam com essa dificuldade dos envelhecidos de usarem maior plenitude essa tecnologia disponível. Depois nós temos que cuidar do trabalho e da renda. Por quê? Porque deixar de trabalhar só vai me trazer problemas. Quando eu deixar de enfrentar os problemas da vida, a minha fragilidade mental vai começar a se expor. Quando eu começar a pedir ajuda para pagar uma conta, para usar o celular para fazer uma compra, porque hoje a gente compra, não é na esquina, a gente compra do outro lado do mundo, não dá para ir lá olhar as vitrines, né, como se fazia antigamente. A vitrine está na nossa frente, é esse aparelhinho pelo qual nós estamos conversando aqui. E as pessoas têm que se adaptar, senão daqui a uns dias não compram um sapato, não compram uma blusa, não compram um cachecol agora no inverno, né? E tem que se aprender a fazer tudo isso. Desde a escolha até efetivar e fazer o pagamento, que elas têm um medo danado da exposição. Então nós temos que absorver a tecnologia. E o último, o melhor deles, né, dos eixos, é o eixo das afetividades. Nós precisamos planejar, cuidar, regar e adubar a nossa vida afetiva, desde os amigos circunstanciais, com quem a gente encontra mais ou menos frequentemente, ou até aqueles que são mais chatos, mais irascíveis, mais teimosos, também fazem parte dessa cultura da afetividade. Aqueles amigos próximos que a gente se encontra para jantar, para bater papo, para tomar um vinho, para ter uma conversa mais profunda sobre esses tempos melhores da vida, né? Até as afetividades mais íntimas. Nós temos o direito e temos os sentimentos voltados, a nossa libido voltada para manter relacionamentos mais íntimos, relacionamentos sexuais, relacionamentos de namoro, de passear junto, de beijar, de curtir, de amar, enfim. Nós precisamos continuar fazendo tudo que a vida nos permite a fazer. São esses 6 eixos que nós vamos conversar a partir do próximo encontro. É muito bom estar aqui com vocês. Por favor, se manifestem, dê a sua opinião, diga o que concorda, o que não concorda, inscrevam-se nas nossas redes nas sociais e nós vamos tentar, da melhor forma possível, dar esse retorno sobre as suas perguntas. Nós não estamos ainda equipados para ter uma conversa ao vivo em que nós possamos conversar com vocês através do chat. Nós vamos conversar com vocês sobre mensagens colocadas no momento em que vocês estiverem vendo e ouvindo o nosso programa, tá? Nosso encontro. É um prazer imenso estar aqui e estamos ampliando hoje o máximo possível esse trabalho e trazendo todas as informações que tanto a prática de vida como a ciência está nos mostrando necessária para que essa longevidade seja só levar os nossos conhecimentos adquiridos e depurá-los dentro da sociedade, dividir com as novas gerações. Muito obrigado, até o próximo encontro.